Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações. E aqui, como sempre, quem vos fala, Fábio Bolliger. Tudo bom, pessoal? Espero que estejam todos bem. Nós aqui estamos gravando, eu numa tarde e o Danilo numa manhã do dia 30/6/2023, né? Um dia muito peculiar para quem se atentou às datas. Vai ter sei lá, um julgamento aí, eu ouvi dizer, em Brasília, é, de um homem. Eu nunca ouvi falar. Parece que ele participava de uns programas aí, tipo Super Pop, umas coisas do gênero. Eu, particularmente, não acompanho muito esse tipo de programação, né? Mas parece que é um julgamento ligeiramente importante para a nação brasileira. Mas isso, claro, são só divagações, já que o nome do programa se chama Entre Prosas e Divagações. Mas o que não é nem prosa e nem é divagação é o meu castro colega Danilo Sanfelice. Como é que vai, o meu grande amigo? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Eu tô bem, tô com a garganta um pouco ruim. O Fábio me ensinou a palavra picarrear, então é capaz que eu faça isso durante o episódio. Peço desculpas já. Tô feliz que o Palmeiras ganhou. Tô feliz que o técnico do Botafogo tá indo embora. Então tá tudo bem, né? E mudei de casa agora, então voltei a morar com a minha namorada Josiane, então tá tudo certo. Meninas, só lamento porque Danilo está comprometido. Um homem deste garbo e elegância, de tamanha inteligência, lamento, senhoritas. É um homem que é muito disputado, consequentemente, perdeu o Playboy. Mas o que vocês não vão perder é o episódio de hoje, no qual vamos falar de uma das grandes escritoras muito mal divulgadas, muito mal reconhecidas, que para você que deu o play já sabe de quem nós estamos falando, que é a Carolina Maria de Jesus. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro bloco, onde vamos falar um pouquinho sobre a biografia da Carolina Maria de Jesus. Então, pessoal, nesse primeiro bloco, gostaria de fazer um pequeno disclaimer que esse vai ser um episódio um pouco mais curto, né, do que o habitual, até mesmo comparando com o último episódio, que teve 3 longas horas. Recebi algumas mensagens no inbox comentando sobre a duração do programa, né? Mas também gostaria de agradecer aos nossos ouvintes que escutaram assiduamente, né? Apesar de nós termos passado do nosso limite habitual, né, de horário, ainda assim teve uma boa resposta, então já gostaria de deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado por terem apreciado esse episódio, né? Como sempre, né? Comentários, sugestões sobre o último episódio, estamos sempre abertos. Como eu falei agora aqui, recebi mensagens até em inbox sobre a duração desse episódio. Mas sem mais delongas, então, voltando aqui para o nosso episódio da Carolina Maria de Jesus, hoje iremos falar sobre ela, que é uma grande escritora brasileira que, incrivelmente, ela é mais conhecida fora do Brasil do que dentro do Brasil mesmo. Eu tenho a teoria do café, né? A teoria do café. O pó do café brasileiro é melhor lá fora do que dentro do Brasil. E a Carolina Maria de Jesus não deixa de ser parte dessa teoria. Ela foi uma escritora brasileira com a sua principal obra traduzida para mais de 14 idiomas, o que não é pouca coisa. O fato de a autora ser muito pouco conhecida fora da academia hoje em dia, ou além dos círculos da esquerda ou das humanidades, mostra alguns problemas que a sociedade brasileira tem que persistem no nosso imaginário até os dias de hoje. Antes de tudo, vamos falar sobre a biografia da autora. A Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, no estado de Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914, na zona rural da cidade. Possuía uma infância muito parecida com muitas outras crianças no início do século XX. Filha de um homem casado que traiu a esposa e, por isso, renegava e maltratava a própria filha. O fazendeiro, porém, arcou com os estudos de Carolina o suficiente para ela aprender a ler e escrever e tomar gosto pela leitura. Como sua mãe possuía filhos ilegítimos, foi excomungada pela igreja, coisa que era muito típica realmente da época, né? Lembrando que o acesso à educação por parte de uma mulher, e ainda por cima negra, no início do século XX,
era algo quase que escasso. O fato de simplesmente ser uma mulher já era algo escasso. Diga, Danilo. Especialmente na área rural, né? Que ela nasce ali e se desenvolve na sua infância na área rural. Então, essa presença da Igreja Católica ainda mais forte no campo do que na cidade e com essa moralidade ainda bastante presente e tal, né? Então, assim, o pai que tem culpa no cartório ali e maltrata a própria filha não é excomungado da igreja. Pois, eram os códigos morais da época, querendo ou não. Assim, é bem importante frisar isso, porque nós aqui não corroboramos com essa moralidade, mas temos como obrigação, enquanto historiadores, de dar o devido espaçamento histórico, de entender as consequências históricas do contexto no qual estamos analisando. Continuando então, vemos, portanto, que Carolina Maria de Jesus iniciou sua vida num ambiente de escassez financeira, num ambiente conservador e de certa violência, algo muito comum na sociedade rural da sua época. Apesar de tudo, apesar de sua mãe ter sido excomungada da Igreja Católica, o Diário de Carolina Maria possuía muitas referências a Deus e os anjos, mostrando uma certa religiosidade por parte dela. Abro parênteses para a própria. Sonhei que era um anjo. Meu vestido estava flutuando e tinha mangas rosas compridas. Fui da terra para o céu. Pus estrelas em minhas mãos e brincava com elas. Falei-as. Elas apresentaram um me honrado. Peço desculpas. Dançaram ao meu redor e criaram um caminho luminoso. Quando acordei, eu pensei: estou tão pobre, não consigo pagar para ir e assistir uma peça. Então Deus me mandou esses sonhos para minha alma dolorida. Ao Deus que me protege, eu mando uma gratidão. Carolina de Jesus. Nesse ponto não é parênteses, né? É aspas. Exato, fecha as aspas, fecha aspas. Peço Você tem, desculpas. você adora falar disclaimer. É, é um hábito que eu peguei com algum outro Às vezes, podcast. irmão. Você quem disse, não sei, eu Não não é às vezes, irmão, conheço. não? Você pegou essa mania? Eu Claro que peguei essa é. mania com irmão, velho. Claro que é. Aqui um abraço ao Matias Pinto, um Eu São Felipe Paulino no Figueiredo. qual nós gostamos muito. Sim, verdade. E o Felipe Figueiredo tem o mesmo sobrenome e o mesmo nome, inclusive, do meu primo, que também é Felipe Figueiredo, mas não são parentes. E palmeirenses, não? Sim, é palmeirense, justamente. Pois então. Retornando então já para o episódio, é muito interessante notar que a passagem mostra a violência sofrida pela autora pela desigualdade social e mostra como a religião auxilia na esperança de uma melhora de vida. Mostrando, né, esse trecho demonstra claramente a religiosidade da pessoa e quanto isso a influenciou na vida da autora. Já na vida adulta, no início da vida adulta, melhor dizendo, Carolina Maria de Jesus se viu obrigada a mudar-se para São Paulo em busca de condições melhores de vida. Uma vez na capital paulista, ela se instalou na favela do Canindé. Para quem não conhece, região cerca de um grande estádio, o estádio do Canindé, de uma grande equipa luso-brasileira que é a portuguesa. Saudosa Lusa, onde construiu a sua própria casa usando materiais disponíveis à mão, como madeira, lata, papelão e etc. Inicialmente trabalhou como catadora de papelão, mas em 1949 conseguiu um emprego na casa de um importante médico de São Paulo, onde conseguiu ler livros da biblioteca da casa nos intervalos de seu trabalho. Foi demitida quando deu à luz a seu primeiro filho. Voltou a trabalhar como catadora de papelão consequentemente a isso. O que já também demonstra, né, outro reflexo da sua sociedade da época. Ela foi penalizada por basicamente ser mãe, né? Por ter tido um filho. Que absurdo. Olhando, obviamente, na nossa ótica dos dias de hoje. Mas isso é uma meia verdade, né? Porque mesmo hoje em dia tem muitos empregadores que falam hoje em dia, falando assim, tipo, o próprio Bolsonaro já falou isso, né?
que preferem não contratar mulher porque mulher tem filho, daí gera gasto, tem que pagar direito com a mulher não trabalhando, essas coisas assim. Então a gente está em 2023 e esse pensamento de uma forma um pouco diferente, mas ele se perpetua, né? E também é relativamente comum acontecer dos empregadores respeitarem os direitos trabalhistas ali, então não demitir e tal, mas sei lá, um mês depois que a mulher volta ao trabalho, demite, né? Então, que também é uma punição por ser mãe, de fato. Né? As próprias jogadoras de futebol, por exemplo, passam hoje em dia com esse estigma, assim, né? De não poder ter filhos. Então. Olha, Danilo, eu vou fazer só um disclaimer também rápido, que você me lembrou de uma situação. No meu primeiro emprego que eu tive na vida, no estágio, não vou citar o nome da empresa, eu conheci o Danilo já na época, não sei se cheguei a comentar com você sobre isso. Havia uma menina que foi contratada, ela logo em seguida ficou grávida e foi demitida consequentemente. Eu me lembro do absurdo que aquilo foi na época. Isso eu estou falando do ano de 2012. Foi, fazem 10 anos. Isso, né, na perspectiva histórica, foi literalmente ontem. E a gente não soube na época, quando ela foi demitida, que ela foi demitida por isso. A gente só foi saber que ela foi demitida por essa razão quando ela entrou na justiça e fizeram que com os ex-patrões recontratassem ela por obrigação judicial. Tanto que eu me lembro que era uma empresa familiar, os filhos dos donos da empresa também trabalhavam e os filhos dos donos já não olhavam nem na cara da mulher. Eu me lembro do choque que eu fiquei na época. Do tipo, a mulher ficou grávida, é uma consequência da vida, faz parte dos projetos de vida que nós todos temos. Só que, enfim, acho que não preciso dar adjetivos sobre essa história. Era só mais um disclaimer, porque de fato eu já vivi uma situação parecida e foi um. Até havia me esquecido, mas agora O que lembrei-me. mostra como de fato essa situação que ela viveu em 1949 persiste até hoje, né? Então, tipo, a sua história é de 2013, 2012. Pois é, 2002. Quantos anos tem de espaço, né? 70, 60 anos? E ainda assim nós conseguimos ver continuamente episódios do gênero. Entretanto, vamos então retornar para o nosso episódio. Após, né, ter voltado à vida de catadora de papelão, só me deixei aqui porque eu perdi-me no roteiro, peço desculpas, já encontrei. A partir desse momento, passou a escrever um diário com o seu cotidiano, retratando a vida que levava nas ruas de São Paulo e na favela do Canindé. Os cadernos escritos por ela somaram-se mais de 20 unidades. Um deles acabou se tornando o mais famoso livro publicado pela autora, O Quarto de Desejo. Como fica claro na passagem que reproduzimos há pouco, a Carolina Maria de Jesus tinha um grande apreço por teatro, artes de uma maneira em geral. Além do famoso diário, ela também escreveu peças de teatro, letras de música, contos e crônicas. Nos anos de 1950, Carolina conheceu um jovem jornalista, Audálio Dantas, que durante uma conversa com a autora tomou conhecimento do material escrito por ela e prometeu reunir tudo para publicar a sua obra. A publicação de Quarto de Desejo, Despejo, perdão, peço desculpas, correção aqui, Quarto de Despejo, eu estava falando desejo, que acho que é um desejo de falar sobre esse livro, deu-se em 1960, tendo o livro uma vendagem recorde de 30 mil exemplares na primeira edição, chegando a um total de 100 mil exemplares vendidos na segunda e terceira edições. Além disso, foi traduzido para 13 idiomas e distribuído em mais de 40 países. A publicação e a tiragem dos exemplares demonstram o interesse do público e da mídia pelo ineditismo da narrativa. Carolina publicou ainda mais 3 livros: Casa de Alvenaria, de 1961, Pedaços de Fome, de 1963, Provérbios, também de 1983, e o volume de Diário de Bita, de 1982, publicado póstumamente, também oriunda de manuscritos em poder da autora. Foi editado primeiramente em Paris, com o título de Jornal de Bita, e teria recebido a princípio o título de
Um Brasil para Brasileiros. Em 1997, o pesquisador José Carlos Sebe Bon Ney, autor do volume crítico Cinderela Negra, em que discute a vida e obra da autora, reuniu e trouxe a público um conjunto de poemas inéditos com o título de Antologia Pessoal. Diante do sucesso da publicação da obra da autora, conseguiu o lançamento de um álbum musical com o mesmo nome, com 12 faixas musicais compostas e cantadas pela própria autora. Com os frutos de suas obras publicadas, a autora conseguiu mudar-se para Santana, bairro de classe média de São Paulo, localizado na Zona Norte. Continuou publicando suas obras de maneira própria e, com frutos dessa nova renda, comprou um terreno em Palheiro. Esse é um bairro que sempre me quebra a língua. Parelheiros. Gente, eu morei em São Paulo minha vida inteira e eu sempre, toda vez, não consigo falar de primeira o nome desse bairro, que é um bairro do extremo sul de São Paulo. Não trava a língua, né? O relé é foda. É o Relheiros que me ferra completamente. Que então, na sua época, era um bairro rural, ainda tem zonas rurais em Parelheiros, mas já é um bairro hoje, já que tem já mais, né, área urbana. Mas tem pequenas chácaras ainda e tem reservas indígenas em Parelheiros. Sim. Não é no Emiboimirim já? É que eu nunca lembro o que vem por último. Parelheiros ou Emiboimirim? Emiboimirim é antes. Emiboimirim sai ali do Jardim Ângela, mais ou menos, que é, sei lá, é o núcleo da Zona Sul, da periferia da Zona Sul, digamos assim. Sabe? Tipo, é o início da periferia da Zona Sul. Uhum. Então, sai dali, Emiboimirim, e ela vai embora. E ela vai até a periferia da periferia, entendeu? Que é Parelheiros, que é Jardim Novo Horizonte, Jardim Calu e tal. Que são todos esses bairros do fundão da Zona Sul, que Parelheiros dá quase em Santos, né? É o que eu falar, assim, se der um peidinho em 15 minutos você chega em Santos, não chega na praia. Tem o pessoal que desce de bicicleta a partir de Parelheiros, aquela galera Sim. que anda de bicicleta quase de uma forma profissional, assim, sabe? Que tem a Estrada Velha de Santos, né? Isso, Sim, ali sim. Pro pessoal de Parelheiros é mais perto ir pra Santos do que pro centro de São Paulo. Pois é, eu até falar isso, para tentar, assim, situar o pessoal, nossos ouvintes que não são de São Paulo. Gente, Parelheiros é tão longe, mas é tão longe, que, assim, se tiver algum ouvinte de Parelheiros, ele vai confirmar isso. É longe pra chuchu. É longe pra chuchu para não falar um outro termo. Nós temos um ouvinte de Parelheiros, é o Bruno Souza, que é amigo do Matheus, amigo meu também, que ele é de Parelheiros, ele trabalha na Biblioteca Pública de Parelheiros, biblioteca comunitária. E agora só um adendo, um disclaimer, como o Fábio fala, quando eu tava solteiro, há 200 anos atrás, eu saí com uma menina que ela era de um bairro chamado Engenheiro Marcilac, que conheço. é ainda mais longe do que Parelheiros. E aí sim, o Engenheiro Marcilac é um bairro praticamente rural, sabe? É um bairro que tem... Você chega assim, a casa dela, por exemplo, ela é uma chácara, assim, sabe? É um bairro que você chega e tem as porteiras das chácaras, assim, é impressionante. Não parece estar em São Paulo, sabe? Claro, eu ia falar isso. Realmente não tem aquele imaginário que qualquer pessoa vai ter sobre essa de São Paulo. Pra vocês terem uma noção, eu morava na Bela Vista, no centro de São Paulo. Para eu chegar até Engenheiro Marcilac, olha, eu acho que hoje, que eu moro na cidade do Porto, em Portugal, para chegar em Lisboa, demoraria menos tempo para cruzar o país de norte a sul do que chegar até Engenheiro Marcilac, porque... Nossa, pelo amor de Deus. Os portugueses vão ficar surpresos. Não, pelo amor de Deus. Aliás, eu vou só fazer mais um adendo para acabar com essa história e a gente retornar ao episódio. Tem uma colega minha de trabalho que ela fala que ela é de uma aldeia lá, que aqui em Portugal, quando você vem de uma cidadezinha que é o orifício anal do mundo, né? Você fala que vem da aldeia, que é, né, aquela coisa, bem aldeia mesmo, nos termos literais da palavra. E ela falava, nossa, que interessante, não sei o quê, e tu veio aqui pro Porto, que legal. Quanto tempo você demora para chegar do Porto até a sua cidade? 40 minutos.
Ah, pelo amor de Deus, velho. 40 minutos eu não consigo nem atravessar a Paulista na hora do rush, pelo santo amor de Deus. 40 minutos, eu falo, 50 quilômetros. Eu falo, 50 quilômetros, pelo amor de Deus. Você chama isso de aldeia? Eu chamo isso de bairro. Demorei 40 minutos pra chegar no estádio de Palmeiras ontem, saindo de casa. Pois é, daí que tá aí, ó. Sai de Osasco até Barra Funda demora 40 minutos, pelo santo amor de Deus. Ela falando parecia que ela morava no, sabe, assim, ali no meio da roça, no meio das montanhas, aquela aldeia Tava que é perdida. lá na Escócia. Já tava pensando que já tava na Espanha, já. Não, não. 40, 50 minutos de carro. Num dia tranquilo eu faço em 40 minutos. Eu falo, pelo amor de Deus. A vontade é falar de outras palavras, né? Mas eu. Somos um programa amigo da família brasileira e da família portuguesa, da família de qualquer país, enfim, seja de qualquer nacionalidade, seja como for sua família. Mas então vamos retornar para o nosso episódio sobre a Carolina. Ela que depois se mudou, né, para o bairro de Parelheiros, que é, como dissemos, na sua época e ainda até o dia de hoje era uma zona rural, onde poderia viver de uma maneira mais próxima do que era a sua infância, né? Lembrando os seus momentos mais genuínos da infância, que retornava à ruralidade. Nesse momento, em Parelheiros, a autora recebia ainda pelos direitos autorais de suas obras que eram vendidas fora do Brasil, mas por conta de contratos recebia uma diminuta parte. Tal rendimento não possibilitava a manutenção da família e ela passou a cultivar frutas em seu terreno para vender em um mercado local e, quando necessário, buscar papelão. Possuía uma vida melhor do que era quando morava na favela do Canindé. Calma lá que o meu roteiro fechou aqui, porque eu estou vendo pelo meu telemóvel, como diria os meus colegas lusitanos. Só um segundo, são coisas que às vezes acontecem. Vamos lá. Tá o regimento. Ok, já me encontrei aqui. Possui uma vida, né, como disse, melhor que a favela do Canindé, pois seus rendimentos, embora diminutos, nesse momento possibilitavam que sua família pudesse frequentar cinemas, teatro, ter de tempos em tempos, ou seja, já demonstrava que ela conseguia ter um acesso a certa cultura, para além já de garantir a sua própria moradia e alimentação, que são coisas básicas. Para não dizer que cultura também é algo extremamente necessário para qualquer ser humano. De qualquer das formas, era uma vida muito diferente do que ela esperava para alguém que seguia sendo um exemplar e tendo seus livros vendido ao redor do globo. Muito diferente dos autores brancos, por exemplo. Carolina Maria de Jesus faleceu no dia 13 de fevereiro de 1977 em sua casa, em Parelheiros, decorrente de uma crise de asma. E aqui já encerramos a sua bibliografia. E agora vamos dar continuidade ao segundo bloco, onde o Danilo entrará com uma análise social sobre a autora. Então, pessoal, agora começando o segundo bloco, como eu disse lá no início da introdução, eu tô com a garganta meio esquisita, então talvez, às vezes, eu dê uma tossidinha, então eu já peço desculpas por isso. Mas começando então essa análise social que a gente se propôs a fazer, apesar do sucesso da sua principal obra, Quarto de Despejo, né, a autora demorou décadas para ser aceita dentro da academia, por exemplo, pois os acadêmicos julgavam os seus textos por conta dos seus erros de português. Sobre esse ponto, se destaca uma entrevista de uma das filhas da autora, a Vera Jesus, que afirmou que sua mãe não escrevia em português, e sim em português, ou seja, a linguagem do meio que ela vivia, ou seja, o meio das ruas, das periferias de São Paulo e tudo mais. Eu acho isso bem interessante de levar em consideração, porque acho que hoje menos, sinceramente, mas naquela época, nos anos 50, 60, 70, você tinha dentro da academia, né, da literatura e tudo mais, você tinha uma maneira correta de agir, ou de escrever, ou de falar, né, algo esperado, assim, né? Como se a língua fosse algo engessada, né? Então o português formal fosse algo apenas aquilo. Então o português falado em Portugal, o português falado no Brasil, o português falado na Angola teria que ser a mesma coisa. E qualquer coisa fora disso seria um problema, né? Então, o que acontece nesse primeiro momento é que a academia realmente ignora
a Carolina Maria de Jesus por conta disso, desse preconceito linguístico. A academia, que é amplamente dominada por brancos das elites econômicas do Brasil, especialmente nesse momento do século XX, não consegue perceber justamente essa questão do racismo estrutural presente nessa dominação através da linguagem, né? Colocando, portanto, uma maneira de escrever e de falar como uma única possível, não levando em consideração diversas realidades vividas dentro do Brasil e também diversos povos, né? A língua, ela muda de acordo com o encontro entre vários povos, dentro do Brasil mesmo. Então, tipo, sei lá, nordestinos, nortistas, sulistas e paulistas se encontram na mesma periferia de São Paulo e a consequência disso é uma mudança a criação de expressões, a criação de gírias e tudo mais. E a mudança da forma de pronunciar algumas palavras de fato, né? Então, a língua é algo vivo, mas a academia da época não tinha essa percepção e tinha um preconceito. Então, pessoal, além dessa questão, né, do preconceito linguístico imposto pela academia brasileira, nesse momento, né, vale destacar que os anos seguintes ao sucesso da Carolina Maria de Jesus, ou seja, ela teve um momento de ápice de vendas e tudo mais, interesse da própria mídia, um ápice bem considerável, vendeu uma tiragem muito grande no próprio Brasil, mas também fora. Mas nos anos seguintes a isso, desse boom de interesse, decaiu muito o interesse do público, né? Mas isso se mostra por alguns fatores. Primeiro que tem se você comparar com outros autores da época, que foram meio que descobertos, entre aspas, né? Mas foram descobertos meio que do nada, né? Ou seja, não tem uma carreira literária desde o início ali, né? Uma formação e tudo mais. Então, portanto, escritores populares, esses escritores continuam produzindo e tendo a atenção da mídia, né? Já no caso da Carolina Maria de Jesus, há essa diferença muito grande. Então, há o ápice muito alto e decai profundamente também de uma forma muito rápida, né? Tal qual o ápice foi rápido, a queda foi rápida também do interesse do público e da imprensa, especialmente, né? Novamente, a gente precisa trazer para o debate a questão do racismo estrutural aparente nesse ponto, né? Hoje em dia, para a pessoa negra conseguir chegar ao topo das suas respectivas áreas é difícil, né? E se manter também é difícil, porque, grosso modo, especialmente a mídia, mas a sociedade como um todo, prefere trabalhadores ou artistas brancos, né? Então, para o branco chegar e se manter é mais fácil do que para o negro chegar e se manter. Hoje em dia é isso, né? Então, hoje em dia a gente tem essa característica. Tem vários raps, por exemplo, que falam sobre isso. O Criolo fala sobre isso, o Racionais fala sobre isso e tudo mais. Imagine nos anos 60, né? Nos anos 70, e especialmente para uma mulher, então também tem a questão do machismo em cima disso. E também tem a questão de que ela, inicialmente, ali naquele momento, ela era uma catadora de lixo, né? De papelão, de coisas para reciclar, por exemplo. Então, sobre a sua pessoa, sobre a sua figura, existe uma série de preconceitos impostos ali que atrapalham naturalmente o seu desenvolvimento enquanto escritora de sucesso, né? Então, a sua trajetória é marcada também por esse racismo estrutural que não permite que ela se desenvolva, tal qual outras figuras da literatura se desenvolveram na mesma época, né? A própria resistência da academia, pela maneira como ela escrevia, mostra justamente esse racismo, como a gente acabou de falar dentro desse ponto. Além do racismo sofrido que a gente está conversando, há também a questão do classicismo, né? No Brasil, a questão da classe, ela é muito ligada à questão do racismo, né? Porque a imensa maioria da população trabalhadora do Brasil é negra, né? Então, no Brasil, especialmente no Brasil, e outros países também, especialmente nos países colonizados, né? A questão de classe e a questão de raça se misturam bastante, né?
Então a Carolina Maria de Jesus era uma mulher trabalhadora e negra, e tudo isso contribui para que esse interesse do público não se mantenha a longo prazo, além da questão da própria academia não ter focado nisso, né? Isso que o Danilo falou é extremamente importante, acho que por duas questões. Primeiro, como o Danilo muito bem mencionou, tem essa questão da própria população afro-brasileira de se encontrar com exemplos, com pessoas que possam servir de exemplo dentro da mídia, dentro da cultura, o que é algo muito difícil, né? Temos uma cultura que exalta muito a população branca por si só, contudo, é um pouco difícil de se encontrar na sua totalidade. A gente deve lembrar, por exemplo, que nós, alguns anos atrás, teve um comercial da Caixa Econômica Federal, no qual fizeram um retrato do Machado de Assis branco, sendo que o Machado de Assis era negro, claramente negro. Isso já também demonstra que quando pessoas do meio artístico ascendem, até pouquíssimo tempo atrás, entra numa questão de embranquecimento, né? Você vê fotos do Machado de Assis, você vê sempre um toquezinho especial, um reflexo mais forte. Só por nível de curiosidade, nós já tivemos um presidente negro no Brasil. Eu até vou ter que dar uma colada agora, porque eu não vou me lembrar do presidente, porque foi da época da República Café com Leite. Eu acho que é o Nilo Peçanha, né? Mas vou confirmar. Eu acho que é o Nilo Peçanha. Deixa eu ver aqui, só vou dar uma colada, porque realmente... É, o Nilo Peçanha, exatamente. E você vê fotos do Nilo Peçanha, você vê claramente que ele era negro, mas assim, você vê as fotos da época, que eram em branco e preto, dava ali um retoquezinho especial para deixar ele mais embranquecido, né? Para falar um português claro mesmo. E já uma segunda questão que o Danilo mencionou, que eu acho muito importante de ser ressaltada, é como essa questão racial e social se misturam muito. E isso é uma coisa que é muito particular e muito comum dentro da própria América Latina. Isso nos episódios que a gente fala sobre os países da América Latina, a gente sempre volta a tocar isso, é que, no caso, as elites são predominantemente brancas, sejam provenientes daquela primeiro período da colonização, de espanhóis e portugueses, sejam dos povos que imigraram posteriormente às independências, mas que conseguiram ter a ascensão social. Contudo, a ascensão social não se nota nas populações mestiças, indígenas e negras, e o Brasil não é diferente disso. Claro que o Brasil vai ter particularidades próprias, né, por termos uma população negra muito maior que os nossos demais vizinhos hispanohablantes, talvez com exceção da Colômbia, da Venezuela, do Equador, para os mais saudosistas, a Gran Colômbia, né? Mas no geral você vai poder observar isso. Um mito clássico que se tem por aí, que é muito difundido, é da Argentina branca, né? Que tem aquela ideia do portenho branco, descendente dos italianos. Só que, meu filho, se um dia você tiver a oportunidade de ir para Buenos Aires, vá para fora de Buenos Aires. Vai para um bairro mais periférico, como La Matança, você vai achar que você está na Bolívia. Você vai ver pessoas de todos os tipos, menos brancas. Muitos pessoas oriundas, pessoas de origens indígenas que são argentinas. Não são povos que migraram para a Argentina, posteriormente, não. São argentinos da sua essência. O próprio povo gaúcho, seja o argentino, seja o uruguaio ou do Rio Grande do Sul, propriamente dito, o gaúcho mesmo não é aquela figura do homem branco meio que italiano, não, ele é a mistura clássica do colonizador com o indígena. A cultura gaúcha é uma cultura de origem indígena. O mate é indígena. A cultura do cavalo é algo indígena. É algo que é ali própria da região e que, com o passar do tempo e também com a romantização, foram se tornando cada vez mais brancas, né? E acho que isso pode ser um reflexo muito importante no nosso objeto de estudo hoje, que no caso é Carolina Maria de Jesus, que, né, mostra essa barreira racial que também se torna
consequentemente social, né? Eu acho que isso é muito, muito claro nesse sentido. Enfim, era só um disclaimer porque eu também queria puxar um pouco a sardinha para nossa América Latina, que sempre é bom falar da América Latina. A Angela Davis, ela fala bastante disso, né? Como que nos países colonizados das Américas, a questão racial, e daí ela foca bastante nisso, especialmente na América Latina, né? A questão racial, ela tá muito ligada à questão de classe, né? Não dá pra você analisar uma coisa sem analisar outra. Então, a pessoa pobre, na maior parte das vezes, é negra, e, portanto, em cima dela tem essas duas violências andando ao mesmo tempo. E se a pessoa for mulher, então, como o caso da Carolina Maria de Jesus, é uma terceira violência. Então, é algo que, de fato, com certeza contribuiu muito para que ela não tivesse a mesma ascensão no século XX, enquanto escritora, de outros escritores brasileiros. Agora a gente vai falar do legado da autora, o legado deixado por ela e tudo que aconteceu no século XXI para resgatar essa escritora e republicar as obras dela, né? Então, em 2014, como resultado do projeto Vida por Escrito, a organização e classificação e preparação do inventário do arquivo de Carolina Maria de Jesus, contemplado com o prêmio Funarte de Arte Negra, foi lançado o portal bibliográfico da Carolina Maria de Jesus, e em 2015 foi lançado o livro Vida por Escrito, um guia de acervo de Carolina Maria de Jesus, organizado por Sérgio Teles. O projeto mapeou todo o material da escritora, que passou a ser custodiado por diversas instituições, entre elas a Biblioteca Nacional, o Instituto Moreira Salles, o Museu Afro-Brasil, o Arquivo Público Municipal de Sacramento, da cidade onde ela nasceu, e o Acervo de Escritores, Acervo de Escritores Mineiros, ligado à Universidade Federal de Minas Gerais. Então, a gente vê já na última década, né, um resgate acadêmico, inclusive, muito grande da obra, que mostra esse avanço do pensamento em relação em contraposição ao que era a academia dos anos 70. Peço desculpa. Em 2021, a Universidade Federal do Rio de Janeiro conseguiu o título de doutora honoris causa à escritora Carolina Maria de Jesus. Neste mesmo ano, anunciado pela editora Companhia das Letras, a publicação integral dos diários que compõem Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, que foi publicado em 1961. A edição conta com 2 volumes, iniciando em 30 de agosto de 1960 até dezembro de 63. Jesus. Eu avisei no início do episódio. As coisas que o Palmeiras me faz, né? E a idade também. Não bota a culpa no seu time. Você foi pro jogo porque você quis. Você sabia que o Palmeiras ia meter uma goleada no Bolívar e sabia que ia ter um tempo ruim e você foi mesmo assim. Por favor. Sim. Não vai falar que é culpa da Leila também. É verdade. Então, esse livro que a gente acabou de falar, A Companhia das Letras, né? O primeiro volume é sobre a casa onde Carolina morou alguns meses na saudosa Osasco, onde eu estou e onde eu moro. E o segundo é sobre o bairro de Santana, né? Onde ela comprou onde ela saiu da favela do Canindé para ir para Santana, né? Antes de se mudar para Palheiros, onde ela viveu até o fim da sua vida. Mais recentemente, a autora ganhou mostras na Avenida Paulista e uma estátua em sua homenagem no bairro de Parelheiros, perto de onde ela morava. E a autora se desenvolve como hoje em dia, né, se desenvolve como uma das principais autoras da literatura brasileira e com uma crescente quantidade de leitores motivados especialmente pelo desenvolvimento do resgate de autores que foram escanteados no passado e pela descentralização de autores tradicionais. O acesso de pessoas negras nas universidades brasileiras a partir de 2003, né, com as leis de afirmação, as leis afirmativas dos governos do PT,
também são importantes para colocar a narrativa menos eurocêntrica e mais a partir do olhar da pessoa negra também, como sujeito da própria história, né? Isso também contribui para o resgate de pessoas como a Carolina Maria de Jesus. Então, é muito sensível perceber que a partir do momento onde o governo conseguiu desenvolver leis afirmativas para reparar questões históricas, né, como, por exemplo, o racismo, e daí conseguiu trazer para dentro da universidade, ainda que pouco, mas mais pessoas oriundas das classes populares, figuras como a Carolina Maria de Jesus passou a ser mais estudada e conhecida, inclusive, pelo público. Então, hoje em dia, os movimentos negros, por exemplo, exaltam bastante a escritora. E ela já chegou num nível de aparecer na grande mídia novamente, né? Na Globo, matéria no Fantástico e tudo mais, que ajuda a popularizar ela novamente. Né? Então, hoje em dia, a autora está ocupando espaços que ela deveria ter ocupado lá atrás, nos anos 70. Mas por conta das questões que a gente falou aqui nesse último bloco, não foi feito isso nos anos 70, mas que hoje em dia, pouco a pouco, ela está ocupando o espaço que a ela pertence. Né? E se você ouvinte, então, acabando esse bloco, se você ouvinte nunca leu Carolina Maria de Jesus, leia. Especialmente o Quarto Despejo, que é realmente um clássico da literatura hoje em dia, inclusive sendo estudado dentro das universidades e dentro das escolas. Algo mais, Fábio? Sim, por um acaso tem uma coisa extremamente importante, notícia de última hora, tá? Para os nossos ouvintes que estavam desde o começo, lembra que eu falei de um certo julgamento? Então, daquele certo homem? Então, só quer dizer que ele está inelegível durante 8 anos. Era só isso que eu queria comentar. Não tem nada a ver com a Carolina Maria de Jesus. Peço desculpas à memória dela, os familiares, mas acho que essa é uma informação muito importante ser dita, porque tô feliz. Falei, tô leve, tô feliz. Ainda por cima, hoje é sexta-feira, que é assim, o melhor dia da semana para ter uma notícia dessa. Amanhã eu não trabalho. Entendedores entenderão o que eu quero dizer com isso. Sextou. Exatamente. Então, pessoal, agora vamos, portanto, com essa notícia feliz, vamos às dicas culturais. Então, pessoal, as dicas culturais, eu tenho 2 dicas, uma óbvia, né? A primeira que é óbvia, que é leiam O Quarto do Despejo, que de fato é um livro muito impressionante, em primeira pessoa, então é a percepção dela sobre os arredores da própria vida, então é algo muito interessante, algo muito profundo, na minha opinião. E a outra dica cultural é sobre uma série da Apple TV chamada Ted Lasso. Tá bem na crista da onda de quem gosta de futebol atualmente, porque é um ator estadunidense que ele interpreta um treinador de futebol sem muita experiência ali, que vai para a Inglaterra e dirige um time da Premier League. Então tem a parte legal para quem gosta de futebol, esses bastidores do futebol e tal, mas também tem a parte interessante, que é a de tocar em pontos que dentro do futebol são tabus ainda, mesmo em 2023. Né? Então, por exemplo, a questão da homossexualidade óbvia que existe entre os jogadores de futebol, mas que a gente não vê, né? Porque eles não se sentem à vontade para falar isso. Isso em quase todo mundo. No Brasil isso evidentemente é muito forte. Então, assim, se você parar para analisar, pega estatísticas, a quantidade de pessoas homossexuais que tem no Brasil, e transporta isso para o futebol, por exemplo. Então, tipo, não tem nenhum jogador homossexual em nenhum clube do Brasil, pouquíssimo provável. O que provavelmente acontece é que o jogador de futebol homossexual não sente a vontade para falar para todo mundo que ele é homossexual, porque ele tem medo que seja perseguido pela torcida, pelos próprios companheiros de trabalho, e que a carreira dele vá para o buraco, né? Que é algo que já aconteceu com outros jogadores do passado que ousaram fazer isso. Então é uma série de comédia que então tem aquela comédia meio britânica engraçadinha, assim, mais leve e tal, mas que trata de questões importantes, de tabus dentro do futebol que ninguém trata, né? Então é algo que
que assim, eu acho bem interessante, tem uma levada bem legal a série, e é uma série que vocês deveriam assistir. Então as minhas 2 dicas culturais são essas. Bem, pessoal, é evidente que a Carolina Maria de Jesus é uma dica implícita nesse episódio, né? E antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas aos nossos ouvintes, porque eu vou lhe dever uma dica cultural. Essas 2 semanas aqui têm sido muito trabalhosas para mim. Eu, particularmente, não tive como acessar nada de cultura, e não por vontade própria, porque não é, não é do meu feitio não ver cultura, mas é que realmente, olha, não tem nem palavras para colocar, porque realmente eu só trabalhei essa semana, foi super corrido aqui. Estou em um processo de mudança também, então realmente eu não tive acesso à cultura. Só tive acesso à cultura padrão, né? Ficar vendo coisas, notícias, séries que eu já vejo há milhares de vezes. Então, assim, a minha dica cultural vai ser uma dica de vida. Gente, eu estou gravando na sexta-feira, sei que o episódio não irá na sexta-feira, mas comemorem, porque o Bolsonaro tá inelegível. Essa vai ser minha dica para vocês. Não é do meu feitio também, porque eu gosto de tentar separar um pouco a minha perspectiva pessoal, exclusivamente pessoal, da minha análise, mas é Se extrapola, né? que se ferre hoje. Hoje tá podendo comemorar, hoje tá permitido. Hoje o Arnaldo permitiu, falou, hoje pode. Hoje pode tomar uma cervejinha gelada com os amigos, aproveitem a vida. Para os bolsonaristas, espero que analisem, tentam entender a situação. Claro que vão ficar chateados, bravos, enfim. Mas, assim, é uma coisa que eu até estava ouvindo outro dia, falando que muito da esquerda já soube diferenciar a esquerda autoritária da esquerda democrática, e eu espero que isso também seja feita da parte da direita. Não estou dizendo que não há uma parte da esquerda que não fez essa análise, e ainda falta, assim, de fato, fazer. Mas eu acho que essa é uma dica que eu posso dar aos nossos ouvintes de direita. Isso aí. Então é isso, Fafá. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Nós gostamos de gravar, apesar de eu picarrear o tempo inteiro. Mas foi legal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, que é 2 semanas, com um episódio um pouco mais intenso de tamanho, né? Vai ser um pouquinho maior, mas vai ser bem legal também. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez por ter chegado até aqui. Quem gostou, por favor, comente com um amiguinho. Críticas, sugestões, convite para o almoço de domingo da família. Como sempre, estamos sempre abertos, tá bem, pessoal? Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau. Beijos.